Fazendo referências a grandes filmes de terror dos anos 90, Rua do Medo traz uma proposta nunca antes vista, uma trilogia inteira de filmes lançada no mesmo mês. Mas, uma proposta tão ousada traz um risco. E se o público não gostar? O episódio de hoje é ao som de Rua do Medo. Olá para você que está ouvindo a gente aí, meu nome é Lucas Amante e sejam bem-vindos ao nosso sétimo, oitavo, algo assim do tipo, episódio da primeira temporada do Ao Som. Eu acho que Hoje é a gente vai nome. comentar algo assim do tipo. Hoje eu tô aqui junto com a Júlia, boa tarde, Júlia. Oi, pessoal. E tô junto com o Vitor também. Olá, Vitor, como você está? Olá, Lucas! Quanto tempo? Quando a gente fala de trilogia, eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça é o pessoal querer saber qual que a gente gostou mais, gostou menos, o que a gente não gosta tanto, mas até que aceita. E eu queria saber de vocês aí. Começando, por exemplo, pela Júlia. Júlia, qual que é o filme que você mais gostou e qual que é o filme que você menos gostou da trilogia? O que eu mais gostei foi o último, porque, gente, eu tenho um fraco enorme por casais gays em histórias de época. Então, assim, no caso, não foi tão bom, porque, assim, tortura, né? Morrer enforcada e tal. Mas, geralmente eu gosto muito dessa dinâmica, porque, assim, me dá uma sensação que, tipo, nós não surgimos nos anos 80, né? Nós temos uma história antes, então a gente não vai acabar a qualquer momento. Nós continuaremos existindo, então eu gosto muito dessa dinâmica. E eu achei muito inteligente também a forma que eles usaram os personagens não, os atores dos outros filmes pra voltar como os personagens da história da Sarah. Eu achei que foi uma proposta muito boa. E também porque eu adorei aquela cena do neon, sabe? Eu não entendi qual foi a Por que que eles relevância do usaram neon pra o neon? Então, cena. eu acho que todos Não nós entendi. ficamos assim, né? Tipo, Mas eu achei esteticamente lindo e eu tenho a impressão que todo mundo fica muito mais bonito no neon. É o Não sei conceito, gente, é o vocês. conceito. Em é por isso, 2021 não fazem mais filmes com luz branca, apenas com luz neon, é por isso que eu entendeu? pintei meu Ah, cabelo de mas se roxo passa nos neon. anos 90, foda-se. Aliás, Victor ficou lindo. Obrigado. E o que eu menos gostei foi o segundo, porque assim, eu gosto muito da série, né? Eu gostei bastante do elenco ali, eu gostei da história, assim, eu acho que deu pra entender bastante a relação entre os Sunnydales os e... Sunnydales e os Shadesiders. Mas eu achei que ficou arrastado em determinado momento ali, tipo, entre depois que as meninas saíram do buraco lá onde tava o assassino, até o momento que ele assassinou aquela penca de gente, eu achei meio cansativo a história. Daí eu tive que acelerar um pouco o vídeo, eu acelerei pra 1.5, sabe? Porque eu tava achando muito chato, tava prestes a desistir da trilogia. Mas ainda é um filme bom, acho que pra quem gosta de história adolescente, nesse sentido, nesse filme, teve seu suprassumo, assim, ficou muito contente. E você, Vitor? Qual que foi seu filme favorito e qual que foi o seu filme que você menos gostou, que você pensou, meu Deus do céu, que morte horrível? Meio que vou ter que concordar com a Júlia, porque eu fiquei muito apaixonado pelo terceiro filme, foi o que eu mais gostei. Eu tenho uma certa queda por filmes de época, assim, que envolvem bruxas. Sempre me pegou bastante. Coisa de casal gayzinho de época também. Mas, gente, eu nunca vi numa trilogia de filme as lésbicas sofrer tanto desse jeito. Sapatão não tem um minuto de paz, né, gente? Eu tava pensando nisso. Nem Moisés sofreu tanto no deserto que nem essas sapatonas, gente. Não é possível uma coisa dessa. O que eu menos gostei foi o 2, porque eles estavam arrastando demais a história. Ai, aquelas duas ficaram presas lá naquele buraco, não saíram daquele buraco por nada. E o assassino matando todo mundo. E eu fiquei, tá, beleza, ok, mas e cadê a história mesmo, o gancho de tudo isso? Isso só foi. Teve aquele começo muito bom, aí aquela encheção de linguiça, de tudo que tava acontecendo muito devagar. Aí no finalzinho, assim, mais que foi voltando, a hora que eles encontram a mão e tal.
Eu acho que realmente a única coisa que salvou o segundo foi, primeiro, o arco da C. Barman, né? Quando ela era criança, interpretada pela série. Também o plot twist do final, assim. Foi a única coisa que salvou pra mim, porque de resto eu descartava tudo. Eu achei que os personagens não tinham um nada de carisma, sabe? Eu achei Ai, chatinho sim. mesmo. Sem sal. As personagens estavam meio É, sem sal ali. Em comparação ao faltava um terceiro. tompeiro. É, um tom... tompeiro. Em comparação ao terceiro e o primeiro, onde os personagens tinham muito mais carisma, onde, não sei, eu me prendi muito mais no terceiro e no primeiro do que no segundo, por exemplo. Eu acho muito doido porque a opinião de que o segundo filme foi o pior é quase que unânime quando a gente conversa com pessoas que assistiram toda a trilogia. Só que eu sou obrigado a defender o segundo, porque assim, ele não foi meu preferido, ok, mas eu gostei da história do segundo. E honestamente, eu acho que a construção que foi feita daquela história, ela é muito bem feita no sentido de subplots dentro dela. A construção da relação das irmãs Berman, pra mim, é uma das coisas mais incríveis de toda a trilogia. Elas se odiavam, depois elas estavam lá se ajudando, e depois a Cindy estava presa lá nas cavernas e ela vai descobrindo. Eu acho que o que mais me deixou feliz no segundo filme foi que muita coisa começou a fazer sentido no segundo. Claro que no terceiro tudo realmente fica claro, a gente entende qual que é a história da bruxa, mas o Que segundo não a é gente bruxa, começa a entender o spoiler alert. porquê que não é uma bruxa. Mas no segundo a gente começa a ter ideia disso. Então a gente sabe que, por exemplo, precisa juntar a mão com o corpo. A gente tem aquele livro, então elas estão dentro da caverna e elas descobrem que a caverna tem o mesmo formato que as runas que estão cravadas lá no chão. Elas veem os nomes de toda a população que acabou sendo possuída e cometeu esses massacres, enfim. Então eu gosto muito desse filme porque ele vai começando a trazer as informações que vão ser super importantes depois no andamento do terceiro filme, né? O Delegado Good, por exemplo, que é o grande vilão de toda a trilogia, ele, no segundo filme, você termina ele com ele não dando muita atenção para o que a Zoya pegou e falou, só que aí depois no terceiro você entende o porquê. Desde o Entendeu? Então eu acho que é primeiro! interessante. Ele é Sim, um desde o bosta, primeiro, mas ele tá pouco se no segundo fudendo. ele vai dando mais sentido, né? Até porque no segundo ele deixa você em dúvida, porque, putz, ele viveu aquilo. Ele depois, lá em 1994, dá o bilhetinho, inclusive, na casa da Cyberman, dizendo que tá acontecendo de novo. Mas mesmo assim, ele finge que nada tá acontecendo. E você termina o filme achando, se questionando o porquê, mas achando talvez que fosse só uma questão mesmo de dele ser um policial, então ele não pode se envolver muito em questões fantasiosas, porque senão ele perde esse posto. Depois é descoberta no terceiro filme. Então eu acho que assim, o segundo filme, ele para mim, tá ali na média. O terceiro filme pra mim é o meu preferido, mas o segundo tá ali na média pra mim. O primeiro eu não gosto tanto. Por quê? Eu sou uma pessoa que não gosta muito de coisa gore, de coisa de sangue, de tal. Ai, Tanto é eu que amo. uma das coisas que me fez quase Ah. não assistir a trilogia foi porque no próprio trailer já deixava muito claro que ia ser um filme gore. No primeiro filme, Nossa, mas o quando primeiro. Ai, o primeiro é muito bom, gente. Tem O aquela primeiro é muito pegada bom, assim, gente, para. pânico, né? Aquele É, sangue então, rosa. A gente, galera. Nossa, eu adoro isso. eles misturaram vários elementos de filmes de terror. Tipo, o primeiro que tem aquele ar de muito suspense, que é uma coisa que lembra um pouco de Pânico, Halloween. Eu sei que você fez no verão passado. Isso, eu sei que você fez no verão passado. Eu acho que a proposta poderia ter dado assim muito, mas muito, mas muito errado. Mas muito errado. nossa, Podia, Poderia ter sim, definitivamente. desandado sim. completamente, mas eu acho que a amarração que fez ficou muito bom. Pelo menos pros meus olhos, né? Eu sei que a galera cult do meio underground ali não gostou nada do filme. Achou horrível. Todo mundo que eu conversei, que geralmente gosta desse gênero, falou que achou péssimo. Eu amei. Eu acho Eu que também o gostei. fato dele ser meio trash Uhum. me encantou, assim. Ele é meio trash, mas ele não chega a ser escancarado como, por exemplo, em Ababá, né? Ele é um trash que faz muitas referências, mas ele é bom porque, na verdade, ele não tenta... Ele tem seus momentos cômicos, mas ele não se força a isso. Mas eu acho muito interessante também como tem uma pegada meio Stranger Things também, né?
nos 3 filmes. E isso se dá, na minha opinião, pelo menos, principalmente pela diretora do filme, que é a esposa de um dos criadores de Stranger Things, né? Então, ela já estava meio que inserida ali no meio, só que ela conseguiu também dar uma identidade um pouco mais diferente, um pouco mais pessoal, talvez, e segue a mesma linha, principalmente pra mim, que sou um fã assíduo de Stranger Things, e tô órfão da série já faz quase 2 anos. Cara, ela soube dividir esses 3 filmes muito bem. Eu gostei muito do primeiro pela questão de me prender mais pelo suspense, ser uma coisa assim, escola, meio... E o segundo, apesar de ter sido... A história das irmãs me encantou também. E o terceiro, aquele plot twist, assim, gigantesco, que eu juro pra vocês que eu só tenho... A hora que eu fiquei sabendo de toda a verdade. Eu já imaginava, que principalmente no segundo filme, eu já imaginava que a Sarah Fier não ia ser a grande vilã da história toda. Eu realmente achava que ia ter Eu algum também. plot Eu tava com twist. essa sensação de que ela foi injustiçada, assim. Só que por outro lado, ao mesmo tempo que eu pensava que ela ia ser injustiçada, porque a gente tem isso, né? Agora que nós sabemos a história como um todo, como essa história mundial, assim, como um ato de estudo, a gente sabe que toda a questão da caça às bruxas foi uma completa injustiça. E daí eu tava esperando que eles retratassem isso, mas ao mesmo tempo eu pensei, putz, gênero de terror, vão introduzir uma bruxa pra depois falar que ela não era uma bruxa. Não sei se faz tanto sentido. Daí foi assim um pensamento que eu tive, e daí depois, assim, passou, sabe? Tipo assim. Eu, honestamente, eu adorei o plot do delegado Good ser o grande vilão. Foi a melhor escolha, assim, porque a gente vê que às vezes, quando tem um plot twist de que o vilão não é o verdadeiro vilão, na verdade é uma outra pessoa, eles pegam meio que aleatório, sei lá, uma pessoa aleatória, tipo, sei lá, Dan sendo a Gossip Girl, sabe? Alguma coisa desse tipo. E não, aqui que foi realmente pensado. Claro, a trilogia inteira já tinha sido gravada antes de ser exibida, então eu também aí já tenho um trabalho de roteiro mais preparado. Só que eu sinto que eles realmente trabalharam isso desde o início, sabe? Sim, sim. Apesar que no primeiro filme eu fiquei convicto que a Sarah Fier era Nossa Senhora. Aí o segundo eu já comecei a ficar, tá, ok. Algo de estranho não está certo. Algo de errado não está certo nessa história. Uma coisa que eu sinto que me doeu um pouquinho foi que no primeiro filme, tudo bem que eu achei que isso na verdade ia continuar pros outros dois, mas me doeu muito é a quantidade de mortes de personagens amáveis Eu no ia Nossa, eu filme. fazer essa amava a Kate, eu fiquei chocada, gente, pelo eu ia amor. fazer essa pergunta agora. Eu ia perguntar pra vocês quais são os personagens que vocês mais ficaram assim chocados que morreram. Ah, do segundo filme eu acho que no máximo a Cindy, assim, a irmã Então, mais menina, eu velha. achei que a Cindy era quem tava contando a história. Então, eu fiquei em dúvida também na metade, porque eu falei, putz, a menina é ruiva, então faz sentido a outra ser ruiva também. No primeiro filme eu fiquei muito chateado, muito, muito, muito chateado que a Kate morreu. Eu fiquei assim, com uma dor no coração gigantesca. Aí no terceiro filme, eu me apeguei demais a Ziggy. Aí no terceiro filme, eu achei que ela ia pro saco. Aí eu falei assim, não, eu não vou assistir. Eu não vou dar conta de ver essa mulher morrer. Pelo amor de Deus, não deixa essa mulher morrer de jeito nenhum. Nossa, que desespero. É horrível você se apegar a um personagem e ele morrer. No primeiro filme, eu lembro que tem uma cena, né, que eles estão no banheiro, e aí tá vindo lá o cara lenhador. Basicamente, eles decidem sacrificar a sapatão lá, que eu esqueci o A nome Sam. agora, A a sapatão loirinha. com cara A de Sam. sonsa. É. A sapatão com cara de sonsa. E aí, depois de um plebiscito muito rápido ser feito lá no filme, eles decidem que eles não vão sacrificar a menina, que eles vão enfrentar juntos. Só que aí o que acontece? Aí depois a Kate morre, o outro menininho lá meio bobão morre. Basicamente salvaram a sapatão com cara de sonsa, mas morreu uma galera. Aí no terceiro filme, eu fiquei muito puto. Eu fiquei pensando assim, putz, se o Josh morrer, naquela cena lá que corta a barriga dele, se ele morrer, eu vou ficar muito puto. E era totalmente possível acontecer, porque já mataram 2 personagens super carismáticos no primeiro, pra Nossa, matar mano, um eu outro tava super pensando carismático nisso, hein? agora. Quando a menina que canta foi atrás dele, né? Naquela perto da árvore ali. Nossa, eu fiquei A Ruby chocada. Rose. Nossa, eu fiquei Eu muito quase puto. chorei ali mesmo. Se tivessem matado ele, eu ficaria muito Eu triste. fiquei com muita raiva a hora que eles mataram a Kate. Eu fiquei com muita raiva, vocês não têm ideia. Muita raiva. Pior que matarem daquele jeito, né? Eu tava esperando que alguém aí dar um safanão no cara de costas, sei lá. Eu também Mas achando que não, ela ia. ela morreu. É, Ela eu achei morreu. Eu fiquei que. tão chocada. Achei que de alguma forma ela ia virar o cara na mesa e passar ele pelo aquele negócio. Mas não.
Ai, gente, foi a morte mais gore que teve no filme inteiro, Ai, assim. mas eu Tenho certeza que muita gente deve ter desistido de ver o filme só por causa daquela cena, porque logo no primeiro filme ter um negócio daqueles, vou adoro. te contar. Amo. Eu adoro. Eu amo, de Tipo, verdade. Nossa senhora. eu acho que a graça do gore é que, tipo, dá pra ver que é mentira. Tipo, o sangue é rosa, mano, sabe? É, Eu acho então. No que esse é o terceiro filme ele legal. é verde. É. Mas agora falando sobre essa questão da Netflix ter inovado e lançado uma trilogia de filmes uma vez por semana durante 3 semanas. Vocês acham que Arriscado. depois do sucesso que teve essa trilogia, a Netflix vai produzir mais coisas desse tipo, principalmente voltadas a outros gêneros, como comédia, drama e Eu afins? acho que pode ser, mas eu espero que não. Por quê? Eu gosto do hype, eu gosto da sensação de todo mundo falando a respeito e esperando sair o próximo. E por muito tempo as pessoas ficarem ansiosas e criarem 10.500 teorias. E entrar no Não. Reddit e ter 10.000 tópicos. E você vai no Tumblr e só estão falando sobre isso. E tá no Trending Topics do Twitter por 80 anos. É essa a graça de trilogias, de séries, de sequel, sabe? Eu gosto disso. Pra quem tem problema de Mas ansiedade, isso não é legal. Tipo semanal, eu. assim, eu acho que foi bem, foi legal. Tipo, ficou no top por muito tempo. Até ontem que eu assisti, ainda tava nos tops da Netflix. Mas, sei lá, eu não Eu gosto tava desse vendo a formato, não. entrevista da diretora do filme, né? Falando que quando eles chegaram com a proposta pra Netflix, a ideia, na verdade, era lançar durante um ano inteiro. Então ia um no começo do ano, um na metade do ano e um no final do ano. A Netflix que propôs fazer tudo uma vez por semana. Eu acho interessante, que, igual você disse, que talvez eles tivessem realmente feito, ou pelo menos se eles fizerem futuramente, realmente essa questão de um no começo, um no meio e um no final do ano, pode ser muito mais interessante. Por mais que já mata uma trilogia num ano só, dá esse tempo pra galera pegar e falar nos charts sobre, sabe? A gente decidiu fazer um episódio sobre a Rua do Medo quando já tinha lançado o terceiro. Mas eu achei muito interessante essa ideia. Principalmente, que nem eu falei anteriormente, pra quem tem probleminhas de ansiedade, que nem eu, que destrói as unhas. Eu assisti os três numa pancada só, uma vez só. Porque eu não aguento ficar muito tempo esperando. Eu sofro muito com série por causa de novas temporadas. Inclusive, eu fico remoendo isso, tipo, um mês inteiro. Nossa, aquela série, nossa, o que vai acontecer? Meu Deus. Sério, gente, é perturbador. Ah, eu acho que tem coisa que também não dá certo se ficar esperando muito. Tipo, tem muita série que eu assisto uma temporada e falo, uau, meu Deus! E daí lançou outra temporada, lançou outra, lançou outra, sabe? Você perde o hype. Bom, gente, então é isso. Eu agradeço de verdade por vocês terem ouvido até aqui. A gente volta semana que vem. Na verdade, esse foi apenas um episódio especial. Semana que vem a gente tá aqui de volta para seguir nossa programação normal. Sigam a gente nas redes sociais, nós somos @alsompodcast. E também aqui nas plataformas digitais de streaming, como YouTube, Spotify e afins. Tchau, tchau, Vai. pessoal. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Amo vocês. Beijo. Beijo.